A gente está falando de possibilidades. Então ele tem todo o panorama e ele consegue antever certas questões. Mas não quer dizer que ele sabe que você vai escolher aquilo que ele não gostaria que você escolhesse. Entendi. Então Deus não sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas que podem e vão acontecer, independente da escolha que você fizer. A minha afirmação, e é uma pergunta também, por que os daimons deixaram de ser divindades antigas que eram cultuadas para o amor, plantio, colheita e etc., saúde, para se tornarem demônios malignos e perversos na visão cristã? Bom, os daimones, na verdade, né, eles eram também seres banidos, segundo Empédocles e Plutarco. Plutarco já vai dizer que eles eram seres, não todos os daimones ruins, né? Eles eram, no caso, seres vingativos e invejosos. Então você tem primeiro Empédocles e você vai ter depois o Plutarco. Então, um diz que eles foram banidos das esferas superiores, 500 anos antes. Tá? Antes de Sócrates, antes de Aristóteles, antes de Platão, né? Platão bem antes de Aristóteles. E depois a gente vai ter o Plutarco, já no início da era cristã, complementando que a interpretação dos gregos já via eles como seres basicamente invejosos que perderam a sua posição, e daí eles cultivavam essa inveja. Então todos nós então somos iguais os daimons, porque todos nós de certa forma, a certo momento temos inveja. Isso é uma questão natural do ser humano. Eu acredito que a gente sofre influências assim, espirituais, tanto de luz quanto de trevas. E a gente tem a nossa escolha também. Eu achei que você ia dizer que era por conta dos daimons, né, que nós tínhamos essa influência negativa. Não, a nossa natureza humana, ela já é predisposta a fazer as escolhas segundo a carnalidade, segundo a natureza. Então, isso também vem de Deus. Então, Deus também tem essas mesmas questões, porque nós somos a semelhança dele. Na verdade, se você for pegar o mito do relato bíblico, mito aqui eu falo não no sentido de ficção, mas no sentido de tradição. Na tradição do relato bíblico, que traz Adão e Eva, eles foram criados não com esse problema, com essa questão da inclinação ao pecado, como a igreja chama. Sim, aí vem a história da carochinha, que comeram uma maçã e o pecado existiu. Porque... o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito que isso tenha mais a ver com conhecimentos proibidos, que abrem os olhos. Então Deus gostaria que eles estivessem de olhos fechados? Na inocência e na pureza para aquela realidade. Talvez o plano... Eu não sei qual era o plano de Deus. A inocência... Mas vocês não sabem qual é o plano de Deus, mas vocês julgam até hoje as pessoas que tomam outras decisões. Não, veja bem, ele deixa... Você pode comer de todas as árvores. O relato dá a entender que tem árvores que não são só alimentos, que elas proporcionam conhecimento. E tinha uma outra árvore que era da vida. Essa podia comer, mas que era da eternidade. O relato de Deus vem sempre nessa jogatina. Aí que tá, se as coisas mudam, por que a Bíblia de hoje, ela não se molda ao que nós vivenciamos hoje? Por quê? Mas, na verdade, ela tem essa capacidade. É que existem certos preceitos que são imutáveis. Por exemplo, você não vai querer que um ser eterno, celeste, um arcanjo de Deus, por exemplo. O arcanjo de Deus, ele vai evoluir com o progressismo da nossa sociedade. Não existe isso. Não tem como, porque aquilo ali é um reino eterno. É um reino e é eterno. Mas é que tá, se mudou dentro da Bíblia uma vez... O porquê que não continua mudando? Porque não tem pessoas para continuar escrita, é isso? Não, mudou. O que mudou dentro da Bíblia que você fala? O que você acabou de falar. O que? Do Adão e Eva? Não, o que você acabou de falar. Do arcanjo? Não, o que você acabou de falar. Sobre coisas que eram permitidas e coisas que deixaram de ser. Sim, a mudança de... porque a gente tem a antiga aliança, você pega um povo que está totalmente alheio. Veja, o mundo era todo paganizado. As pessoas estavam sacrificando seus filhos a Moloque, passando no fogo. Pegavam uma criança, jogavam no fogo e para obter... Não era nem o favor desse Deus, entre aspas, que eles veneravam. Era para não ser castigado por algum motivo, para não perder suas colheitas, para não perder em guerra. Infelizmente, nós fazemos a mesma coisa hoje por conta da Bíblia de vocês. Jogavam seus filhos na fogueira porque vocês fazem isso até hoje. Mas e os pagãos jogavam os cristãos aos leões e ainda ficavam lá celebrando? Nossa! Então vamos comparar a Inquisição com os pagãos que jogaram as pessoas. Quem matou mais?
O Com certeza os pagãos. O cristianismo ou os pagãos? Os pagãos. Nossa, então por que até hoje nós pagamos por isso? Porque, na verdade, todos os povos eram pagãos. Por que até hoje nós pagamos por isso? Veja, o mundo todo era paganizado. Então, cada um tinha a sua maneira de interagir com essas entidades. Eu sei, porque não existia o cristianismo. Mas a questão não é essa. Então, sacrifícios humanos eram feitos em toda parte. Eu entendo, mas a questão não é essa. A questão é o quê? Quem matou mais? A Inquisição ou os pagãos? Os pagãos. E você fala isso por ser um antropólogo e você tem como comprovar o que você está dizendo? Eu tenho, simplesmente por lógica. Não é lógica. Lógica. Ai, não, um antropólogo não pode me dizer isso. Não, a questão... Não pode me falar em lógica. Claro que pode, porque não pode. Quantos povos existiram antes do cristianismo? Me fala como antropólogo, então. Você tem formação em antropologia? Sim. Então me fala como antropólogo. Cadê o número? Você está afirmando que os pagãos mataram mais. Eu posso levantar esses números. Não, você está falando que os pagãos mataram mais. Com certeza eles mataram mais, porque os vikings eram pagãos, os romanos eram pagãos. Aí você fala de povos específicos. Agora, o mundo inteiro... Mas todos eram pagãos. O mundo inteiro girou a Inquisição e matou diversas pessoas, e você sabe que foi jogo político. A Inquisição, ela ocorreu. Até a Inquisição é um assunto interessante, porque a Inquisição ela não começa atacando as bruxas e nem os judeus e nem os outros povos. Ela começa atacando os hereges dentro do cristianismo. Essa era a questão. Então, quer dizer que... Começou com os cátaros. Então, quer dizer que, mais uma vez, você afirma que vocês mataram muito mais do que nós. Não. Mataram o próprio povo de vocês. Eu não, na verdade, né? Eu, provavelmente com a cabeça que eu tenho hoje, eu pensaria diferente em muitos aspectos do que foi decidido lá atrás, no período da Inquisição. Então você vai contra a Bíblia. Não, a Bíblia não prega a Inquisição. A Inquisição foi uma decisão humana. A Bíblia prega que a período. mulher tem que ser submissa e uma bruxa a bruxa ia para a fogueira por não ser. Isso já é uma ação humana. E quem escreveu a Bíblia? Foram homens. Então, querido. Com certeza. Então, querido. Porque tudo que é feito nesse mundo praticamente é feito por homens, exceto certos milagres, magias, prodígios, maravilhas, prodígios, né? Então, querido. Então. É aí que está o porém. Não tem lógica. Não dá para falar que os pagãos mataram pessoas. Quantos povos foram pagãos no mundo? Todos, basicamente. Todos os povos do mundo anteriores ao cristianismo, e essa fase específica, faziam sacrifícios humanos, escravizavam, matavam. O mundo todo era pagão e só tinha problema. O mundo não era perfeito. Aí que tá o porém. Antes do cristianismo. Aí que tá o porém. Ele melhora a partir do cristianismo. O cristianismo tem bases ótimas, mas não quer dizer que o povo pagão matou mais que o povo do cristianismo. Não, ele matou mais porque eram muito mais pessoas. Não.